Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez com um vídeo de relevância. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre o Deus que abre portas. Isso mesmo, o Deus que abre portas. Quando Ele quer abrir, não importa, não é, o impedimento, a dificuldade. Não, quando Ele quer fazer, ninguém lhe impede. Ele é soberano e absoluto. Quando Ele quer fazer na vida de uma pessoa, em uma nação, como nós vamos ver aqui, na vida de um povo, Deus ele faz coisas extraordinárias. Tudo está sob o seu controle. Muitas vezes a gente pensa, Deus não está vendo a situação, não é, daquela nação, daquele país ou coisa assim desse tipo. Engana-se quem assim pensa, porque Deus é absoluto e está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Antes de entrar no assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar, dar uma ajudinha, uma mãozinha aqui, não custa nada, é só você ir aí inscrever-se, né? Dá um clique, já está inscrito, não vai pagar nada por isso. E não esquecer também de ativar as notificações, que é aquele sininho, tá certo? Dá um clique em cima dele e coloca todas. Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45, versículo 2. Observe bem, pessoal. Aqui, né, eu tenho que, infelizmente, vou ter que falar um pouquinho da história, porque senão vocês vão entender. E eu não sou de estar inventando coisa, de interpretação de texto, coisa desse tipo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus disse que vai adiante de quem? É aí a primeira pergunta. Deus estava falando para uma pessoa específica. O nome dessa pessoa era Ciro Medo-Persa, ou Ciro, príncipe da Pérsia, entende? E o que acontece é que nesse contexto o povo de Deus estava em Babilônia como escravos. No entanto, havia um tempo, vocês lembram? Deus disse 70 anos. Ou seja, 70 anos seria o número de anos em que o povo iria ficar ali, né, naquela nação, tá certo? E depois desse tempo, eles voltariam para a sua terra. Mas como eles iam voltar se estava tudo fechado, as portas fechadas, né? O rei de Babilônia, ele era prepotente, orgulhoso, arrogante, ele dominava como um braço de ferro, não respeitava a religião dos outros, não é? E ele era esse tipo de gente. Já Ciro não. Ciro, ele quando invadia uma nação, ele respeitava os deuses, sejam lá quem fosse. Ele respeitava, enfim, ele não mexia na religião dos outros, entende? Ele tinha essa característica. Pois muito bem, esse homem foi justamente o escolhido para justamente atuar nesse cenário de libertação do povo de Deus. Muitas vezes a gente está diante de uma situação que aparentemente é insolúvel, né? Mas Deus é o Deus que abre portas, não esqueça disso. Ele abre porta onde não tem porta. Vocês lembram do Mar Vermelho, né? Tinha porta ali? Não, mas ele fez uma porta, entende? O Rio Jordão, ele abriu, entende? Os muros de Jericó, ele abriu uma porta, arriou os muros, entende? E assim sucessivamente. Ele é o Deus que, quando ele quer fazer, sai da frente, porque não tem ninguém que possa impedi-lo. A sua vontade é absoluta, certo, pessoal? Então, o que acontece é que chegou o tempo. Quando chega o tempo, Deus começa a mover as situações, entende? E as coisas começam a acontecer. Diante de todo daquele cenário, o Império Medo-Persa, ele foi crescendo, se destacando, e Deus usou o profeta Isaías e profetizou para aquele homem gentil. Foi. Deus usa quem quer, viu, pessoal? Deus usa quem quer. Deus usa pessoas que não têm aliança com Ele, entende? Para abrir portas, para viabilizar situações. Deus usa mesmo. Deus quiser, Deus querendo, Ele usa até uma jumenta, como usou a jumenta de Balaão. Deus usa situações assim que você às vezes foge da sua espiritualidade, né? Tem gente que vive uma religiosidade, uma espiritualidade, e muitas vezes a gente quer determinar como Deus vai fazer, como ele tem que fazer. Tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, não, Deus usar o ímpio para me abençoar. Não aceito isso não. Para me abençoar tem que ser de Deus. Eita, de novo, pessoal, eu não vou regravar esse vídeo não, de novo, ó. Deixei de novo ali esse negócio do YouTube ali, fazendo zoada. É a segunda vez, eu não vou
voltar de novo, não. Vou continuar, ok? Esse vídeo aí vai ficar... Meu Deus. É isso aí. Sim, como eu ia falando, tem gente que ele quer determinar como é que Deus tem que agir. Deus vai agir assim. E Deus age de outra forma. E às vezes a pessoa não aceita a outra forma de Deus agir. Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Então Deus quis usar um homem, entende? Que não tinha aliança com Deus. Que não tinha histórico de espiritualidade com Deus. Aí Deus escolheu. E aí? Qual o problema? Entende? Se Deus quer fazer. E Deus tinha que fazer daquela forma mesmo. Porque o homem cresceu, se tornou poderoso com a permissibilidade de Deus. E eu posso até dizer, pessoal, com a ajuda de Deus. Porque Deus tinha propósito em tudo aquilo. Então eu sempre gosto de falar, houve uma grande cheia, né? E aí um irmãozinho foi e pediu a Deus para enviar um anjo. Deus enviou um velho num barcozinho já, caindo nos pedaços, e disse, meu filho, suba aqui. Ele disse, não, eu estou esperando o anjo. Aí Deus foi e enviou dois bombeiros para socorrer ele. Aí ele, não quero não. Aí os bombeiros foram embora, a água foi subindo, né? Enfim, o que acontece foi que Deus mandou em terceiro lugar. Em terceiro lugar, não tô lembrado do personagem que Deus mandou, não. Não. Vai ficar sem o terceiro personagem. Resumindo, a cheia aumentou e o irmão morreu e foi pro céu. Chegou no céu, disse a Deus, Senhor, tenho eu uma reclamação a fazer-te. Aí Deus disse, pois não, meu, pode falar. Ele disse, olha, eu não queria morrer não, viu? Eu queria ser salvo pelo anjo. Aí Deus disse, não, meu filho, mas já mandei o anjo. Você que, enfim, entende o que eu tô querendo dizer agora? Caiu a ficha? Deus disse, eu mandei o anjo na figura de um velhinho num barquinho. Você lembra? Lembro. E aí, depois ele disse, eu mandei mais dois anjos, que foram os dois bombeiros. Você lembra? Ele disse, lembro. Aí ele disse, senhor, mas eu estava esperando um anjo com asas, né? Com a coroa brilhando. Entendeu o que eu tô querendo dizer, senhor? O senhor disse... Não foi, infelizmente, não foi como você pensou. Eu mandei, né? Agora você não... Enfim, entende o que eu tô querendo dizer, pessoal? Então tem gente que para Deus abrir a porta tem que ser do jeito dele. Mas Deus muitas vezes faz de outra forma. Não é assim que acontece? É ou não é, pessoal? Deixa nos comentários aqui. Deixa aqui nos comentários aqui. Eu vou ficar chateado não, ok? Ó Deus dizendo aí, ó, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Havia situações, mas Deus assim, eu vou quebrar as portas, né, de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro. Eu vou... O que é que Deus estava dizendo ali, pessoal? Ele é o Deus que abre portas. Ele estava dizendo, eu vou abrir a porta e tu vais ser um instrumento, entendeu agora? Na vida do meu povo. Resumindo, esse homem, ele guerreou contra aquele império, que era o Império Babilônico, e ele ganhou a batalha, e foi tremendamente usado por Deus. Ciro foi usado por Deus. Ainda hoje o judeu, ele idolatra muito o Ciro, eles falam muito, porque Ciro foi tremendamente usado por, entende? Um homem que respeitou a religiosidade do povo judeu. Foi. No Brasil a gente vê essa palhaçada no carnaval, não é assim? Porque não tem caba macho, de honra, gente de respeito, gente que, sabe, como Ciro. Não tem não, no Brasil não tem não. Só tem aí esse pessoal aí, ó, sabe? Que vê tudo que tá acontecendo. Tudo, entende? Pintam e bordam com a questão religiosa. E fica aqueles homens lá que tem poder, tudo omisso. Senadores, né? Supremo. Aquilo ali tudo é um balaio de gato. É um povo que não tem caráter. É isso mesmo, é isso que eu tô falando mesmo, pronto, acabou. Se quiser, pode excluir YouTube, que tem 1000 inscritos. Não vou nem chorar por causa disso, não. Mas a verdade eu falo. Entendeu, pessoal? Mas Ciro não. Ciro, ele respeitou. Entendeu? Ele respeitou. Defendeu.
Para vocês terem ideia, até os objetos do templo que Nabucodonosor ele tinha levado para Babilônia para tomar vinho, cachaça, uísque, fazer bacanal, ele disse: não, volte para o local que é devido, para o templo. Ele mandou voltar, ele mandou voltar. Voltou tudo. Ajudou na reconstrução da cidade, dos muros, entende? Do templo, entende? E foi um instrumento, uma instrumentalidade nas mãos de Deus. Deus é o Deus que abre portas. Deus vai abrir portas, vai acontecer um milagre na sua vida, vai acontecer coisas tremendas, extraordinárias na sua vida. Porque quando chega o tempo de Deus, Deus usa quem quer. Agora você tem que estar com o coração aberto. Se vier de um Ciro, glória a Deus. Se vier a ajuda de um sirineu, graças a Deus. Mas esteja com o coração aberto. Porque quando chega o tempo, não importa quem Deus vai usar. O que importa é que chegou o tempo da bênção de Deus na sua vida. Deus é um Deus que abre portas. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de assinar o canal. Beijo no coração de vocês. Compartilhe o vídeo. E a gente se vê.